Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. No 10 aqui fala que eles foram para Bereia, né? Então é uma nova cidade, caso você tenha se esquecido. O 10 dá introdução aqui à pregação do Evangelho em Bereia. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Como pode, né? Alguém que sofre tanto nas sinagogas, ele vai novamente para a sinagoga. Ele acabou de sair da perseguição dos judeus lá em Tessalônica, que tiveram inveja, ficaram revoltados, mas judeus que estavam ali na sinagoga. E agora ele chega em Bereia, uma nova cidade, e ele vai justamente onde? Novamente, na sinagoga. E uma coisa interessante para a gente marcar aqui, marcar também nas viagens anteriores, nas cidades anteriores. Paulo tem esse amor e esse cuidado com as pessoas, mas ele encontra ao longo do caminho pessoas que também têm esse amor e esse cuidado por ele, porque ele é ajudado aqui a fugir. Olha, os irmãos, né, enviaram à noite, e você vai ver na Bereia do mesmo jeito. Então, o cuidado é recíproco. Ao mesmo tempo que Paulo oferece, ele dá esse amor em forma de pregar o evangelho, ele recebe de volta. Ele não recebe por parte de todos, mas Deus sempre providencia quem vai nos servir. E aí você pensa, né, o privilégio do dar é uma coisa que está explícita na Bíblia sobre o dever do cristão de dar e o quanto isso é difícil para a gente, né? Força a nossa natureza egoísta a dar, mas nós só recebemos quando nós damos. Paulo nunca foi tão servido e servido sinceramente, porque como um fariseu ilustre, ele pode ter sido servido no passado, mas servido por obrigação, por interesse. Agora aqui não, ele não tinha nada para oferecer, mas porque ele dava, ele também recebia. Então, quando nós temos alguém que está numa posição de nos abençoar, de nos servir de alguma forma, nós precisamos estar atentos, porque essa via é uma via de mão dupla. Assim como aquela pessoa está nos oferecendo algo, há algo também que nós podemos oferecer a ela. Não é só estar numa posição confortável, né? Digamos assim, eu vou ficar aqui recebendo, vou ser cuidado. Não, vai ter alguma coisa que nós precisamos no papel de recebedores, que nós precisamos também ir lá e oferecer a nossa parte, a nossa oferta. É muito cômodo para o ser humano ficar recebendo. É o que as pessoas mais gostam. Nosso cérebro nos condiciona sempre as mesmas coisas. E a gente fica ali, sempre naquela posição de receber. A meditação mesmo é um exemplo grande disso. Talvez você já se acomodou, está há anos aí. Toda segunda e sexta você está aí, abre a sua boca e quer receber, né? Como o passarinho lá abre o biquinho e a mãe tem que colocar a comida. Mas o que nesse papel aqui do aprender a palavra de Deus, qual é o seu papel na retribuição? Porque alguma coisa você tem que dar. Nunca na natureza, na criação de Deus, acontece algo só de uma via. É sempre de mão dupla, né? Você dá e você recebe. E vai ser sempre essa troca. Porque quando para de acontecer isso, nós ficamos infrutíferos. Nós não conseguimos responder ao chamado de Deus. Então, eu fiquei observando isso, né? O quanto o trabalho de Paulo dava resultado rápido. Ele dava frutos muito rápidos, porque as pessoas já logo se encaixavam no seu papel. Nós falamos sobre isso com um carcereiro que imediatamente após a sua conversão ele estava fazendo o quê? Limpando as feridas de Paulo, preparando a casa para recebê-lo. Agora aqui esses irmãos da Tessalônica do mesmo jeito. Eles estavam ali cuidando do apóstolo Paulo. Era noite, eles arrumaram um jeito de proteger a vida dele, né? Aqui no caso enviaram Paulo e Silas.
Então, como nós respondemos aos recebimentos das dádivas? Essa, de repente, seria a pergunta, né? Deus nos oferece tantas coisas e para cada uma dessas dádivas nós devemos ter uma resposta. Por exemplo, eu recebo uma comida gostosa, alguém vai lá e prepara uma comida, aquela pessoa não tinha obrigação de fazer aquilo. Eu tenho que ser grata a isso, eu tenho que responder esse privilégio, porque você não tinha obrigação de fazer isso. A partir do momento que não trabalha para mim, eu não pago o seu salário, e você me serve de alguma forma, faz alguma coisa para mim, eu preciso pensar como retribuir um favor desse, uma gentileza dessa. E assim acontece ao longo do nosso dia, nós somos presenteadas com favores de Deus o tempo todo. E qual é a nossa maneira de retribuir, de mostrar a nossa... Eu aprecio isso que você fez, porque nós somos muito ingratos por natureza. E às vezes a gente entra num ciclo que parece que as pessoas são obrigadas a fazer o que fazem. Você vai a um lugar, as pessoas são obrigadas a te servir. As pessoas são obrigadas a chegar ali e apresentar a melhor reunião, a melhor pregação. As pessoas são obrigadas a fazer o que fazem. Não, ninguém é obrigado a nada. Se nós somos servidos dessa forma, nós precisamos saber retribuir. Como a natureza. Se nós pararmos para pensar, olha o quanto a natureza nos serve. Como nós retribuímos isso? A vaca vai lá e serve com leite, a ovelha serve com seu leite, com a sua lã, as árvores servem com seu fruto, o sol serve com a claridade, com o calor. O que seria da raça humana, o que seria da humanidade se ela não tivesse a chuva, se não tivesse o sol, se não tivesse as estações? A natureza está o tempo todo servindo. Tudo que Deus criou, Ele criou com uma finalidade para o serviço, né? Você vê, a galinha está lá, além de alimentar, ela serve com ovo, a gente come ovo todo dia. E nós agradecemos? Provavelmente você comeu ovo hoje. E aí? Há um Deus que tem sustentado esse serviço todos os dias. Um Deus que nos serve através de toda a natureza, através das pessoas. E como nós respondemos a esse privilégio? Paulo dava e ele recebia, mas no tempo todo do serviço das pessoas, ele é um homem grato. Ele é um homem que aprecia o que as pessoas fazem por ele. Então, às vezes, a gente eleva o nosso padrão de recebimento das coisas e nós estamos num nível que parece que, assim, você só pode ser servido naquele nível. Eu só sei comer esse tipo de comida. Se descer esse nível aqui, eu não vou ficar feliz, eu não vou ficar grato. Você percebe que o nível de Paulo desceu muito, porque antes ele é um cidadão romano, um cidadão de Tarso, um cidadão de alta posição. Agora ele come na casa das pessoas, ele mesmo prepara a sua comida nas tendas. Mas mesmo assim, ele é um homem que aprecia, ele é um homem grato. Nas suas cartas você vai ver ele se comunicando com as pessoas mais simples, com escravos, com mulheres, sendo gentil com essas pessoas. Por quê? Porque ele apreciava o que essas pessoas faziam para ele. Será que nós já não entramos no modo que nós estamos tão acostumados que as pessoas têm que fazer as coisas, que as pessoas têm que, sabe, a forma como a igreja nos serve? Será que a gente aprecia isso? Nós temos que ter responsabilidade com os nossos irmãos. Se alguém nos serve, primeiro nós apreciamos, nós somos gratos. E depois nós temos que pensar como retribuir. Como retribuir? Você vem a uma meditação. Como você vai retribuir a essa palavra? Como você vai retribuir ao ensino que o Espírito Santo tem dado? Como nós respondemos aos privilégios que nos são oferecidos? Aí o 11, ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então,
olha a importância do que Lucas está colocando aqui. O Espírito Santo dirige Lucas para comparar os ouvintes da palavra de Tessalônica com os ouvintes da palavra de Bereia. Paulo foi pregar o evangelho na Tessalônica em uma sinagoga, lembra? E aqui na Bereia ele foi em outra sinagoga. Então eram judeus igualmente. Mas aí Lucas não chama atenção para a pregação de Paulo. Se ele quisesse, se o Espírito Santo quisesse que a gente soubesse o que foi que Paulo pregou, estaria aqui. Não está aqui. Não que a palavra não fosse importante. Foi importante, mas mais importante é perceber aqui como se recebe a palavra. Porque a mesma palavra, digamos, foi o Evangelho. Pode não ter sido citada as mesmas referências bíblicas, mas o teor da mensagem foi o mesmo. Ele estava falando do Senhor Jesus. Se ele demonstra o que foi pregado na Tessalônica, aqui ele já não cita, ele não demonstra. Mas ele faz a comparação na forma como Bereia recebeu e na forma como a Tessalônica recebeu. Aí ele fala que estes foram mais nobres. Então, muitas vezes nós temos medo das comparações, porque nós achamos que as comparações são sempre nocivas, né? Porque se a gente ficar se comparando, nós vamos, de repente, focar numa coisa ruim, nós vamos ver o que falta. Realmente, nem toda comparação é boa. Mas a Bíblia faz aqui uma comparação. Porque Deus pesa o espírito de cada pessoa. E há uma diferença entre uma pessoa e outra. Então, a Tessalônica, a forma como os judeus na Tessalônica receberam a palavra, a forma foi pesada. E a forma dos judeus de Bereia também foi. E aí sobressaiu positivamente a maneira como os bereianos receberam a palavra. E hoje, quando nós falamos assim, você precisa ser bereiano, você precisa receber a palavra dessa forma nobre. Há um espírito, um coração que recebe a palavra que é admirável. No mundo nós conhecemos nobreza porque a pessoa nasceu de uma família distinta, uma família rica, uma família respeitada. Quando fala assim, fulano é nobre, porque indica, de repente, os títulos da sua família, a riqueza, o patrimônio, porque vem de uma família que tem um advogado ilustre, um escritor ilustre. Então, aquela pessoa é nobre. O mundo só conhece esse tipo de nobreza. Mas a Bíblia nos ensina aqui que há uma outra nobreza, que é a nobreza do coração, é a nobreza da alma. E essa nobreza é vista na forma como nós recebemos a palavra. O evangelho é pregado, eu me lembro de uma meditação, eu ter falado muito isso com vocês. Quando nós somos mais observados, é no momento que nós estamos a sós, falando com Deus, e quando nós estamos recebendo a palavra de Deus. Esses dois momentos são cruciais, porque nós somos realmente, é como se o resultado final sobre quem eu sou está ali, na maneira como eu trato a Deus em oração, na minha oração, no secreto, no meu privado, a sós com Ele, né? E na forma como eu recebo a palavra. É como se nós estivéssemos sendo filmados, mas assim, sabe quando se coloca um microscópio numa coisa pequena e ela se torna enorme? Então, um microscópio de Deus é colocado sobre o nosso coração nesse momento. E é ampliado todos os nossos sentimentos, as nossas intenções, pensamentos, tudo é colocado numa posição que se estende. E aí imagina, né? Alguém está vendo o que nós estamos sentindo e às vezes nós não estamos nos dando conta disso, mas Deus está vendo a forma como nós estamos ouvindo, recebendo a palavra, como nós vamos responder a essa palavra. Então, eles tiveram um espírito mais nobre, eles receberam não só de bom grado a palavra,
mas eles examinaram, olha só, aqui, ó, porque de bom grado receber a palavra. Então, eles tiveram uma disposição, uma boa vontade para ouvir. Na Europa, nós temos normalmente encontrado pessoas que sequer querem ouvir, não é? Quantas vezes nós paramos para evangelizar e as pessoas sequer querem dar ouvidos à palavra? Eles ouviram e ouviram de boa vontade, ouvidos atentos. Mas além disso, o que eles fizeram? Eles examinaram a palavra dia a dia, palavra por palavra, tudo que Paulo falava. O que eles faziam? Eles pegavam as escrituras e conferiam a palavra. Ou seja, eles queriam ver se aquelas coisas eram exatamente daquele jeito que Paulo pregava. Então, ser um cristão bereano é ser um cristão que aceita a palavra, aceita de bom grado, com ouvidos atentos, com coração aberto, mas também que examina a palavra. Ele confere palavra por palavra se aquilo bate. Não há nele uma malícia com o ensino. Quando as pessoas, uma pessoa nobre, de coração nobre, de alma nobre, quando a palavra está sendo pregada, ela não está ali reparando a palavra porque ela quer pegar um erro de propósito, ela tem uma malícia, ela quer encontrar alguma coisa para falar, para condenar, para criticar. Não, ela, quando ouve atentamente, ela quer reparar se aquilo bate com as escrituras, se aquele ensinamento é verdadeiro, se ela pode receber e incorporar na sua vida aqueles ensinamentos. Então, há um dever em nós de conferir a palavra, de sermos bereanos conferindo, porque na eternidade nós não poderemos chegar diante de Deus e falar assim, só me perdoa, eu não sabia que era assim, porque me ensinaram dessa forma, eu aprendi assim e pronto. Não, ninguém vai poder dar essa desculpa. Porque o pastor me ensinou assim e eu acreditei. Não, é nosso dever conferir. Nós temos a Bíblia. É nosso dever e conferir o que nos é ensinado. Tudo que nós ouvimos, nós precisamos conferir. Hoje, nós estamos num tempo, e vale a pena comparar os tempos, né? Porque os dias têm se tornado cada dia piores e as pessoas estão elegendo mestres e elas não querem dar o trabalho de conferir. Elas querem, por exemplo, elas dão o seu dízimo e elas querem encontrar uma igreja aberta e alguém que pregue a palavra. Elas querem apenas ir lá aos domingos, receber a palavra, alguém que ore por elas e elas querem ir embora. Quer ter os seus problemas resolvidos, quer alguém que leia a Bíblia, que processe o ensinamento da Bíblia e já dê tudo pronto para ela. Elas não querem ter esse trabalho. Isso aqui dá trabalho, você cotejar a palavra, ou seja, alguém está pregando e eu estou cotejando com o texto bíblico, eu estou ali analisando realmente. Isso aqui procede. Esse ensinamento é verdadeiro, está aqui. Isso exige um raciocínio, isso exige colocar os neurônios para trabalhar. E hoje os neurônios estão morrendo de sedentarismo. Você vê que o que se tem de mais valioso hoje do ser humano? O que as pessoas têm de mais valioso? Se você ouvir os especialistas falando, o que se tem de mais raro, mais precioso é foco. As pessoas não conseguem mais ter foco. Os vídeos curtos, as informações curtas nas redes sociais, por exemplo, você passar o seu dedo pelo feed e ficar vendo fotos ali, ficar vendo publicações rápidas, está cansando tanto o cérebro, está desviando tanto o foco, que as pessoas já não conseguem mais parar e analisar alguma coisa mais profunda, que demanda, por exemplo, 15 minutos, 20 minutos. Ler um livro. Cada dia é mais raro encontrar quem lê. Porque a leitura exige o quê? Foco, você tem que parar. É difícil para uma geração que só assimila conteúdos de 30 segundos, não é? Essa geração é a geração dos 30 segundos. E aí? Um livro você tem que ficar ali 7 horas.
Você tem que ficar 4 horas. Você para um dia e tem que voltar no outro dia. Você tem que se lembrar do que você leu. Mas essa geração não consegue. Eu estava vendo um neurologista falar que uma das profissões que vão ficar cada vez mais difíceis no futuro, está perto de ser extinta, é a de escritor. Por quê? Porque escrever demanda um foco excessivo. Quem escreve tem que fechar todas as portas, todas as janelas para a realidade à sua volta e mergulhar no mundo do que ela está fazendo. Não dá para você ficar no telefone respondendo mensagem, não dá para você ir lá, eu vou escrever, mas vou dar uma olhadinha nas redes sociais, não dá. Se você sair daquilo ali, você perde seu espírito criativo, você perde a linha de raciocínio. E aí um processo que deveria durar 1 hora vai durar 10 horas, porque não houve foco, né? Então, muitos serviços hoje estão sendo demorados ou estão sem qualidade, por quê? Porque as pessoas não se envolvem com o que estão fazendo. É o tempo do emburrecimento. Talvez você está nessa geração, emburrecida. Tem que tomar cuidado, porque você não consegue coisas profundas. Tipo, se tiver que pensar muito, a pessoa já tem preguiça. E os bereanos não tinham preguiça de pensar. Eles não tinham preguiça de ir lá no texto. Eles tinham a boa vontade para receber, mas ir além da boa vontade. Eu vou conferir. Eu vou ter o trabalho. Ninguém pode ter esse trabalho por mim. Eu não posso delegar para uma pessoa. Vai lá, confere por mim para ver se essa pregação está certa. Não. Eu preciso pesar o espírito, eu preciso analisar essas palavras, eu preciso saber se isso realmente confere com as escrituras. As pessoas recebem muitas vezes o ensinamento e não tem peneira. Vocês conhecem peneira? Peneira? Então, nós precisamos ter a peneira. A peneira faz isso, ó. Deixa eu ver aqui. Vai passar o que é bom. Lembra quando Paulo mandou a carta aos Tessalonicenses, e ele fala lá na primeira carta aos Tessalonicenses 5, eu não me lembro agora do versículo, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Não é isso que ele falou? Ele devia estar pensando nos bereanos, né? Porque tipo, vocês não foram assim, hein? Vocês passaram só uma peneira rápida. Eles aqui, eles estão, ó, peneirando. Claro que a pregação de Paulo não ia ficar nada de fora da peneira, ia passar tudo, porque ela era boa, era uma pregação pura. Mas nós temos que ter esse filtro com tudo que nós ouvimos à nossa volta. Eu não coloco filtro aqui, ó, com respeito à Bíblia. Com respeito à palavra, eu não preciso ter filtro. Toda palavra é boa, como Paulo disse a Timóteo, toda palavra é boa. É útil para o nosso aproveitamento, para o nosso ensino, para a nossa instrução. Mas, com respeito às coisas aí fora, nós precisamos ter filtros. Nós precisamos passar a peneira, né? Isso é ter um espírito nobre, aceitar de boa vontade e examinar o que se escuta, né? Os cristãos bereanos podem ser reconhecidos como cristãos que, depois de ouvir a palavra, receber a palavra de boa vontade e perceber que aquela palavra estava correta, eles declaravam a inerrância da palavra, a infabilidade da palavra, a autoridade da palavra. Uma vez que nós recebemos uma palavra que é correta, que vem de Deus, bate com as escrituras, o que nós temos que fazer? Obedecer essa palavra. Cegamente. Essa palavra é a palavra que vem do texto sagrado, há uma autoridade nela. Essa palavra tem autoridade para me corrigir, sim. Essa palavra tem autoridade para dizer, você está errado. Isso que você está sentindo está errado. Esse pensamento está errado. Essa atitude foi errada. Consertar a sua conduta. Eles foram nobres porque eles não só falaram, então confere, realmente bate, isso que Paulo está pregando, confere com as escrituras. Não, nós vamos nos adequar, nos ajustar a essa palavra. Nós precisamos nos ajustar todos os dias à palavra que nós ouvimos.
É impossível você receber uma palavra e não precisar fazer uma mudança dentro de si, mediante o que ouviu. É impossível. Nós temos uma natureza humana. E essa palavra é de natureza divina. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, se aqui tem um peso de espírito e vida, aqui já não tem o mesmo peso. Então, eu preciso me ajustar para receber essa palavra. Então, há uma correção a ser feita. E essa correção é pessoal, é individual. Você escuta e você corrige. Não tem como você receber a palavra e sair e pronto, vida que segue. Nós saímos da meditação e vamos fazer as nossas coisas como se nada tivesse acontecido. Não. Nós recebemos uma palavra que é como se fosse assim, sabe, é uma vitamina forte. Não sei se você já tomou alguma coisa muito forte, que o seu corpo precisa de um tempo para processar. Você vê a vaca, por exemplo, ela come capim. Como é que ela dá leite? Ela come capim. Como é que ela produz leite? Como é que ela dá um alimento tão precioso para a gente? Aquele capim, quanto mais ela rumina, mais está sendo processado aquele alimento e aí vai se transformar. Imagina como é. Eu tinha muita curiosidade quando era criança, né? Porque como ela come um negócio verde e dá leite branco. Ela come mato. Na minha mente era assim, ela come mato e dá leite. Como pode? Mas ela transforma aquele alimento. Fica ali ruminando, fica dias ali ruminando o alimento, aquele processo de digestão. Quanto tempo nós passamos digerindo essa palavra? Ruminando. Talvez você só tenha um estômago, como o pato. O pato nem mastiga, né? Já viu o pato comer? Ele faz um barulhinho assim, ele nem sentiu o sabor, ele já engole. E dali já sai para rapidinho. Você tem que limpar o que ele faz. Olha a diferença. São exemplos da natureza, são simples. É exemplo de um agricultor, exemplo do cuidador de animais, mas nós precisamos aprender com eles. Então, quanto mais tempo a palavra ficar em mim, mais ela vai ser útil, mais preciosos serão os frutos que eu darei daquela palavra, né? Então, eles conferiam a palavra e conseguiam reconhecer o valor daquela palavra. O 12, de sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos homens. O da classe nobre aqui já indica o sentido normal da palavra que nós conhecemos, pessoas que tinham um nascimento destacado na sociedade, pessoas ricas, né? Então, depois daquelas pregações, o escritor aqui sempre traz o resultado. Vocês repararam isso, né? Ele sempre mostra, houve o trabalho, alguém semeou a palavra, vamos ver o resultado disso? Para comprovar o que está escrito, que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, Paulo pregou, e aí vem o resultado, que muitos creram, né? E, inclusive, muitas mulheres gregas e de classe nobre, e não poucos homens também. E aqui já é um relatório com respeito aos gentios. A primeira informação com respeito aos judeus, segundo as mulheres e os homens mais gentios. Então, nós não precisamos adequar o evangelho para que as pessoas venham se converter. A pregação de Paulo é a mesma, ele está pregando aqui a obra de Jesus, a redenção, a expiação, que Jesus é o rei. Ele está pregando a mesma coisa que ele pregou lá na Tessalônica. E na Tessalônica as pessoas se converteram, e também tem um relato aqui de muitos que se converteram. Aqui ele prega a mesma coisa, nós podemos dizer, e também muitos se convertem. Houve uma adaptação? Não, eu preciso adaptar essa palavra agora para esses gregos aqui dessa cidade. Não.
A palavra de Deus é uma só. O evangelho se encaixa para qualquer cultura, para qualquer posição social. O evangelho vale para o homem, vale para a mulher, o evangelho vale para a criança, o evangelho vale para o rico, para o pobre, vale para o livre, para o que está preso lá na penitenciária. A mesma palavra que salva o mendigo, salva o rei. Imagina isso, que coisa preciosa. Normalmente, no mundo, há uma distinção. A literatura do rico, por exemplo, se você perguntar para um intelectual o que ele está lendo, ele vai falar que ele está lendo os maiores filósofos, os maiores escritores. Você pergunta para o pobre o que ele está lendo. Ele está lendo a bula do remédio, né? Ele está lendo, de repente, o frasco de alguma coisa que ele vai consumir. Ele não vai falar nenhum livro. O máximo que ele leu foi lá, alguém que fez uma publicação na rede social. Porque há uma diferença nesse mundo. Mas o evangelho iguala a todos os homens. Ele serve para todos os públicos. A mesma palavra que é pregada no púlpito e atinge, se nós tivermos uma audiência de 1000 pessoas, aquela mesma palavra vai servir para o idoso e para o jovem, vai servir para o rico, para o pobre, para o médico e para a dona de casa. A mesma palavra. Isso é extraordinário, é maravilhoso demais. Só algo divinamente preparado serve assim. Porque as aptidões humanas para as coisas naturais são diferentes. Mas a aptidão espiritual, a capacitação espiritual para receber o evangelho é dada pelo Espírito Santo e é dada para todos. Pronto. Então nós não precisamos adaptar o evangelho. É claro que se eu for lá falar com as crianças, eu devo usar uma linguagem mais fácil, porque eu estou falando com criança de 5 anos. Então, o entendimento daquela criança é um pouco diferente do entendimento do adulto para perceber as coisas. Mas a essência da palavra é a mesma, não muda. O conteúdo da palavra não muda. Eu já preguei mensagens iguais, tanto para a criança que está ali na EBI, é a mesma palavra. E eu prego aquela palavra para a educadora da EBI. O mesmo versículo vale para as duas classes. A única coisa é que, de repente, a minha forma de comunicar pode mudar. Mas a essência é a mesma palavra, é o mesmo versículo. E Deus tem um compromisso tão sério com a palavra, que a pessoa pode, de repente, pegar um versículo que aparentemente não tem nada a ver. Parece que é um versículo que não tem, digamos, parece que não tem poder esse versículo, pois toda palavra é poderosa. Eu uma vez ouvi alguém que foi tocado com um versículo que eu jamais poderia imaginar. A pessoa falou que o Espírito Santo falou com ela e aquele versículo marcou a sua conversão. Quando Deus falava lá de Matusalém viveu não sei quantos anos. Tá? E pode alguém se converter com um versículo assim? Pode, essa pessoa se converteu. Então, todos os versículos da Bíblia, nós temos aqui milhares de versículos. Todos os versículos trazem frutos. Não tem um versículo na Bíblia que na eternidade não vai poder dizer assim, eu sou um versículo infrutífero, eu nunca dei fruto. Não, todos os versículos serviram em algum tempo para alguma pessoa, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas genealogia é chato, fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano. Até a genealogia gera pessoas, porque toda palavra é divinamente inspirada, toda palavra é útil. E se um dia nós estivermos fazendo uma meditação e tiver uma genealogia, eu não vou mudar, eu vou pregar a genealogia. E eu tenho certeza que a genealogia vai falar. A genealogia vai produzir frutos. Porque ela não é infrutífera. Pronto. Eu não preciso pular a genealogia. Eu não preciso pular que Matusalém viveu não sei quantos anos. Matusalém vai dar lá os seus resultados, né? O 13 fala, mas logo que os judeus da Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Mais do mesmo, tudo de novo, novamente, é o déjà vu que eu falei, né? Mas o que eu gosto aqui é de ver o contraste. Se no versículo anterior eu tenho o povo de Bereia
Um povo que ouve a palavra, que tem um espírito, uma alma tão nobre, recebe essa palavra, confere. É o povo mais nobre, você não vai ver nas escrituras falando de uma nobreza como os bereanos. Você não vai ver. No passado, os cristãos do passado tinham esse texto aqui como texto de cabeceira. Nós precisamos ser bereanos, nós precisamos ter esse dever de conferir as escrituras, esse zelo pelas escrituras, né? Tanto com as traduções, quanto com a literatura de apoio. Não é só com as escrituras que eu falo, Bíblia não. Às vezes você pega um livro de apoio, um livro que vai te dar uma ajuda para entender o texto sagrado. Você tem que ter cuidado com essa literatura de apoio. Muitas heresias, muitas doutrinas falsas vêm através da literatura de apoio. Cuidado, muito cuidado. Por isso que eu sempre falo, não vá buscar teologia em Google, não vá buscar entendimento da palavra de Deus em fontes desconhecidas, porque certamente você vai vir com alguma coisa que não confere. E às vezes a forma como o texto está escrito é tão bem escrito, ou a forma como a pessoa fala, ela fala tão bem que o veneno está escondido ali. O veneno pode estar disfarçado de palavras muito boas, de um conhecimento, porque hoje há muita sede de conhecimento, como Eva, né? Quando Satanás falou que ela ia ter conhecimento, ela se despertou. Hoje, a maçã continua sendo o conhecimento, a sede pelo conhecimento. A maçã, não é mais maçã, né? A gente não sei por que a gente associa. O fruto continua sendo o conhecimento. Muita gente já se perdeu porque ficou ali, fuçando. Eu quero ver, eu quero conhecer. Às vezes a gente não pratica nem o que a gente conhece, não é? Nós já conhecemos tanto que a gente não pratica o que conhece. Que tal aprofundar naquilo que você conhece, ao invés de querer conhecer mais? Que tal se aprofundar no que já se sabe, no que já se recebeu? A vaca não come nada de diferente. Ela está ali, comendo as mesmas coisas e dá o seu precioso leite. Às vezes a gente quer, sabe, o paladar fica cansado e você quer outras coisas, e nessas coisas a gente passa mal. Não precisa nem explicar mais, né? Então, o contraste entre os dois grupos. Um grupo aceita tão bem a palavra, mas o outro grupo aceita tão mal e guarda aquela malícia, guarda aquela maldade, aquela inveja e é capaz de viajar para perseguir. Quantos estão nessa viagem de Tessalônica para Bereia? Porque estão perseguindo e perseguindo e perseguindo, não param, não desistem. Ficam ali, sabe, naquela prática da maldade continuamente. Então, esses homens já tinham feito maldade na Tessalônica e agora eles vão para Bereia, né, para excitar as multidões para acontecer o mesmo que aconteceu lá. E aí o 14 fala, no mesmo instante os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Eles tentaram fintar, né? Aqui vocês falam isso, fintar, né? Lá no Brasil, quando a gente quer fintar, você dá pista que vai para um lugar e vai para outro, não é? Você engana, você distrai. Então, eu penso que esses irmãos aqui, novamente, a gente repara o cuidado que os convertidos ali, inicialmente, novos convertidos, tiveram com Paulo. Pegaram o apóstolo Paulo porque ele sabia que Paulo era mais visado que os outros. Você vê que Silas e Timóteo, não precisa nem ter muita preocupação, tipo, fica aqui, né? Porque eu creio que Paulo era muito eloquente na palavra, ele era muito intrépido na palavra, né, na forma de falar, então chamava atenção. É como se ele estivesse, ali é o cabeça daquele trio, Paulo é o cabeça. Então, os irmãos já identificavam, vamos proteger a Paulo, não dá para a gente proteger os três, mas vamos salvar Paulo, né? Pegaram Paulo para que ele fosse até o mar. Para mim não ficou claro se despacharam ele, né, num barco. Eles foram até o mar, mas pode de repente terem pego uma rota do mar e mandado ele a pé, né? Aqui não ficou claro se ele foi mesmo
de barco ou se ele foi a pé para a próxima cidade. A próxima cidade será qual? Uau, Atenas! Nós estamos indo na direção de Atenas, né? E aí você vê que Deus usou um impedimento para que ele saísse de Bereia. Então, nós falamos sobre os impedimentos algumas semanas atrás, né? Deus queria que Paulo saísse de Bereia, então ele permite que aqueles invejosos saíssem da Tessalônica e fossem para Bereia e criassem um problema ali. Mas naquele problema era uma forma do Espírito Santo dizer: seu tempo aqui acabou, agora é hora de você ir para outro lugar. Então muitas vezes Deus vai nos tirar de certas situações, ele vai fazer uma mudança na nossa vida, mas aquela mudança vem de uma forma doída, vem de uma forma que você não compreende. E talvez, assim, no íntimo, há aquela pergunta: poxa, meu Deus, mas por que aconteceu isso? Eu não queria que fosse assim, eu não queria que fosse um problema. Será que Paulo também, em algum momento, não pensou isso? Poxa, de novo, eu vou passar isso de novo. Ele é um homem muito constante. Paulo é um homem que persevera muito. Quando ele fala para Timóteo perseverar, né, continuar na doutrina, na prática do que ele aprendeu, ele tem autoridade para falar isso, porque ele é esse homem que vive continuamente servindo e fazendo a vontade de Deus, o que Deus pede a ele. Porque ele poderia pensar assim: não, estou cansado, meu Deus, só vai ter que me livrar disso, eu vou ficar aqui, eu não vou fugir. Eu já fugi de noite lá, em perigo, percorri 80 quilômetros com receio de ser alcançado, de ser capturado por essas pessoas, tendo um bando vindo ao meu encalço. Agora eu vou ter que fugir de novo. O Senhor é tão poderoso, o Senhor poderia parar essa multidão. Mas Paulo não questiona. Ele simplesmente se coloca ali, na mão dos irmãos. Então, para onde eu vou? Você vê que os irmãos determinam. Os irmãos o levam para um lugar, os irmãos o levam para outro lugar. E ele confia que o Espírito Santo está no controle da sua vida. E às vezes nós não confiamos, por exemplo, a direção da igreja. Eu confio que o Espírito Santo fala através da direção da igreja. Eu confio. Muitas vezes eu precisei atender pessoas que questionavam decisões a respeito, decisões que foram tomadas pela direção da igreja. E a minha palavra foi, é e sempre será: eu confio que o Espírito Santo dirige a igreja. Se o Espírito Santo falou, vai para cá, ou sai daqui, vai agora para esse lugar, vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo, meu papel não é questionar. Eu creio que Deus governa a sua igreja. Ele está no controle da igreja. E ele escolhe pessoas capazes e vai usar essas pessoas. Você vê que o apóstolo Paulo está confiando que o Espírito Santo está guiando os irmãos. E ele se coloca ali. Para onde eu vou? O Espírito Santo vai me mandar para onde? Ele confia que Deus age até por meio de invejosos, que Deus age através de circunstâncias incompreensíveis, difíceis. Ele age, ele está no controle. E nós não podemos perder isso de vista. Porque muitas vezes nós passaremos situações assim na nossa vida. Nós não vamos sair de todos os lugares bem. Claro que nós queremos sair bem, mas às vezes a gente não vai sair. Porque se não acontecer alguma coisa brusca, ruim, você não vai sair daquele lugar. Então precisa ter uma coisa brusca. O Espírito Santo sabe disso. Quando ele quer que a gente viva uma nova fase, às vezes isso vai vir por meio de uma grande dor. Então, era uma nova fase para Paulo. Ele vai para Atenas agora. E ele sai de uma cidade para outra sempre com dor. Como pode isso? Sempre vem através de uma dor. Aí eu entendo que se não fosse através de uma dor, ele não sairia daquele lugar. Não é? Imagina, quem não ia querer ficar com esses cristãos de alma nobre, com esses convertidos aqui de coração nobre? Eu ia querer ficar para sempre ali, 20 anos, não é? Nós iríamos desejar ficar. Paulo não era diferente da gente. É tão bom ficar em Bereia, vamos ficar aqui. Mas não, o tempo de Bereia acabou. E agora você vai lá para Atenas.
E Atenas não é nada legal, porque Atenas é a mãe de todas as filosofias, do paganismo, dos deuses, uma multidão de deuses. Atenas é o olho, digamos assim, o olho da mediocridade, através das grandes filosofias ali. Eles pensam que é o berço da intelectualidade, mas eles estavam perdidos no meio daquelas divagações intelectuais. E é o 15 para a gente terminar, né? E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Então, que interessante, eles não só levaram Paulo até a rota, colocaram ali, eles realmente eram nobres, né? Eles acompanharam e deixaram Paulo em Atenas. Eles o protegeram até o fim. Então é aqui agora que você vai pregar? Está aqui, você está entregue, são e salvo. E aí é o que a gente viu lá no 10, né? Pessoas tão cuidadosas foram até o fim. A gente tinha visto em Tessalônica e em outros lugares pessoas que colocavam ele no lombo do animal, colocavam no navio, colocavam no caminho. Agora esses não, tomaram o caminho junto com Paulo. Nós vamos te levar até lá. Muito bonito isso, né? Então, na próxima meditação a gente vai falar sobre Atenas e o Deus desconhecido. Vou terminar, gente. Deus abençoe vocês. Bom dia para todo mundo, tá?